Oi, Denise. Meninas que já entraram, que estejam aqui, boa noite para vocês. Muitas eu não conheço de nome. Sejam bem-vindas. Agora que deu 9 horas. Oi, Juju! Juju entrou, que bom. Então vamos aguardar, gente. As pessoas entrarem para eu dar início à live de hoje. Então mandem corações, corações para chamar outros corações. Para as pessoas que ajeitar meu cabelo para ficar bonitinho na gravação. E saudade de vocês, saudade de conversar com vocês. E eu quero dar, assim, alguns recados, gente, alguns lembretes para vocês. Muitas pessoas podem chegar aqui na live, apesar de eu sempre colocar que é uma live relacionada ao déficit de atenção, ao TDAH, muitas pessoas não têm a mínima noção do que essa sigla significa, TDAH, e eu quero que vocês vejam nos meus destaques, existe uma série de destaques, onde eu explico o que é o déficit de atenção com hiperatividade, as características mais comuns para as pessoas que não têm a mínima noção. Então, ali vocês vão poder aprender um pouco mais, até se enxergarem, caso vocês percebam que vocês têm algumas características. Não deixem de ver os destaques. Nos destaques tem muita informação. Outra informação que eu também dou, qual é? Todas as lives que eu fiz até agora, que eu nem me lembro mais quantas são, a Juliana pode até responder, porque ela que passa as lives para o meu canal do YouTube. Então, todas as lives, meus queridos e minhas queridas, estão no meu canal Help Organização no YouTube, ok? Então, caso vocês queiram rever as lives, podem acessar no meu canal do YouTube. Lógico, por favor, se inscrevam, disseminem a informação a respeito do TDAH, que a minha proposta é exatamente abrir a mente das pessoas que conheçam o que é o déficit de atenção. Qual é o impacto na vida de uma pessoa que tem um déficit de atenção? Porque ela geralmente é uma desorganizada crônica, gente. Eu botei isso no post de hoje, falando um pouquinho sobre alguns fatores que levam a uma pessoa a se desorganizar cronicamente. E um deles é exatamente o déficit de atenção. Lógico que a abordagem, minhas meninas, para quem tem o déficit de atenção, é uma abordagem de organização totalmente diferente. A organização tradicional não funciona para vocês que têm o déficit de atenção. E é exatamente por essa razão que não adianta querer adotar as estratégias tradicionais de organização, que vocês não conseguem se organizar, entendeu? Então, eu estou aqui para ensinar para vocês tudo que eu aprendo, tudo que eu já aprendi e continuo aprendendo. Oi, Helena, você está aqui. Nós não nos falamos, mas você está aqui. Seja bem-vinda. Então, minhas queridas, vamos começar. Lembrem-se
caderninho nas mãos, porque terão dicas. Então, não deixem de anotar as dicas que eu darei hoje. Por isso que é importante vocês reservarem um caderno para todas as dicas que vocês desejam colocar em prática, para os insights que vocês têm, para tudo que vocês precisam ter em mão. Já reservem já esse caderninho só para as lives que vocês presenciam toda terça-feira às 21 horas. Então, o tema da live de hoje, vamos começar oficialmente. São 9h04 aqui no meu relógio. Então, muito bem-vindas todos vocês, homens, que eu ainda não vi nenhum homem presente, mas sejam muito bem-vindas à live de hoje. Fico muito feliz que vocês estejam se comprometendo com o tempo de vocês para se informarem, para vocês se educarem, porque isso é fundamental na vida de vocês. Vocês aprenderem sobre o déficit de atenção, o que é o déficit de atenção, o que implica ter o déficit de atenção e como é o seu déficit de atenção. Vocês precisam se perceberem para gerenciarem os sintomas, porque o déficit de atenção não vai desaparecer da vida de vocês. Então é preciso que vocês saibam muito bem como ele é, como ele aparece e como vocês vão gerenciar ele, ok? Então vamos lá. Então a live de hoje trata sobre a percepção do tempo para quem tem TDAH. E quem de vocês consegue gerenciar bem o tempo? Eu sei que isso para vocês é um calcanhar de Aquiles, é osso duro de roer, não é verdade? Bota assim o positivo, igual a Carolina, né, Carolina? Gerenciar o tempo é difícil ou fácil para vocês? Vocês têm essa percepção do tempo, não é complicado? Sim ou não? Vixe, é mesmo. É, Pablo, é difícil. Então, gente, o que é o tempo? O tempo é uma coisa invisível. E para uma pessoa que tem TDAH, que tem a questão das funções executivas comprometidas, porque o déficit de atenção, ele impacta exatamente o córtex pré-frontal, aonde estão as funções executivas de uma pessoa. E dentre essas funções executivas está exatamente o gerenciamento do tempo. Todos vocês que têm déficit de atenção, meus amores, vocês têm muita dificuldade em ter a noção do tempo. Isso é uma coisa que não é só você. Entendo muito bem isso. Todos vocês padecem dessa mesma dificuldade. Mas a partir do momento que vocês tiverem a noção do que faz vocês realmente não terem essa percepção tão aguçada como uma pessoa que não tem o déficit de atenção, vocês vão aprender a lidar com essa questão do tempo. Então, a live de hoje é exatamente sobre isso. Vocês vão aprender dicas, lógico, eu não vou dar todas as dicas possíveis e imagináveis, todas as estratégias, lembrando que muitas vezes toda pessoa que tem um déficit de atenção, ela já pode ter superado essa questão, ela já pode ter desenvolvido uma estratégia com relação ao seu tempo e ela funciona para ela. Então, muitas vezes, uma estratégia, uma dica, uma solução pode funcionar para uma pessoa que tem o TDAH, mas pode não funcionar para outra. Isso vai variar muito. O importante é colocar em prática aquilo que você aprende, você perceber o que funciona para você, o que não funciona, o que você pode ajustar, como é que você pode reformular caso essa estratégia não esteja funcionando para você. Então, isso é muito comum. Então, assim, eu vou dar um exemplo. O meu marido, ele tem déficit de atenção. E qual é a estratégia que ele usa para não se atrasar, para ele chegar pontualmente aos seus compromissos? Ele, ao longo dos anos de vida dele, ele aprendeu a gerenciar o tempo dele fazendo tudo com muita antecedência. Ele tem um grau de ansiedade grande, e isso complica muito mais a situação. Então, o que ele faz? Qual foi a estratégia que ele adotou? Eu preciso fazer tudo com muitas horas de antecedência. Por quê? Porque isso faz com que ele faça as coisas com calma,
que ele não se esqueça das coisas que ele precisa fazer e, principalmente, ele não permite que a ansiedade entre em cena e atrapalhe mais ainda. Entendeu o que eu estou falando? Então vamos lá. Gente, então, bem, ter um bom senso de tempo é uma função executiva crítica. E isso envolve saber que horas são agora, quanto tempo resta e com que rapidez o tempo está passando. E quando você chega, você tem o déficit de atenção, você nasceu com déficit de atenção, você teve muito apoio dos seus pais ao longo da sua vida, mas quando você chega na fase adulta, o que as pessoas esperam de você na fase adulta? As pessoas esperam que os adultos gerenciem seu tempo de uma maneira eficaz. Claro, né? A mentalidade das pessoas é: você chegou na fase adulta, então você tem total condição de gerenciar o seu tempo. Só que isso é muito mais fácil dizer do que fazer, caso essa pessoa tenha déficit de atenção. Então, com certeza, isso já deve ter acontecido na vida de vocês. Esse questionamento: como é que você não consegue gerenciar a sua vida? Como é que você não consegue ter controle do tempo? Você é uma pessoa adulta, você tem que fazer isso. Mas as pessoas não entendem que para um cérebro com TDAH, que tem a questão da função executiva comprometida, gerenciar o tempo é um bicho de 7 cabeças. Então, é por isso que é importante você realmente ter noção de tudo isso, até para poder explicar para outra pessoa. Me planejo com muita antecedência, mas isso também me causa ansiedade. Então, aprender a gerenciar. A Joana pergunta assim: Cíntia, métodos de controle do tempo, como o Pomodoro, é válido? Com certeza, Joana, funciona muito bem. Muito bem. Carolina, ninguém entende, mas é a educação, né? Principalmente é a educação, é a informação que realmente vai fazer com que a gente derrube essas barreiras, essa falta de compreensão, essa falta de percepção das pessoas, de compaixão, principalmente, né, com relação ao próximo, não entender a dificuldade alheia, né? É muito fácil julgar, é muito fácil rotular as pessoas e é muito difícil compreender quando uma pessoa tem um ritmo diferente, tem uma mentalidade diferente. Isso é muito difícil, principalmente aqui no Brasil. Mas estamos aqui exatamente nessa luta. Então, voltando ao tema. É muito mais fácil dizer para uma pessoa do que fazer caso elas tenham TDAH. Isso é complicado para ela, o gerenciar o tempo. Por quê? Porque o tempo, ele é um conceito, muitas vezes, escorregadio para todos vocês. O tempo, de qualquer maneira, é uma coisa invisível. Então, imagina uma pessoa que já tem um comprometimento na função executiva dela com relação ao tempo. O que é o tempo para a pessoa? O que são 5 minutos para ela? O que são 3 anos? O que é daqui a 2 semanas? Esse passar do tempo, isso não passa na cabeça de vocês. É como o Dr. Ned Hallowell, ele fala: só existem 2 tempos para uma pessoa que tem TDAH. O agora e o não agora. Então, o lá na frente, isso não existe para vocês. Essa que é a complicação. TDAH feliz. Se as pessoas que não têm a hiperatividade, a nomenclatura agora, tanto para a pessoa que tem a hiperatividade, ou seja predominantemente desatento, ou predominantemente hiperativo, ou combinado, TDAH feliz, a nomenclatura hoje adotada pela Associação Americana de Psiquiatria é TDAH. Então, quando a gente fala TDAH, não importa se a pessoa tem hiperatividade ou não, ela realmente vai... A sigla é o TDAH. Se ela é mais desatenta, na realidade, TDAH feliz, o déficit de atenção, ele tem vários graus. Ele tem um grau leve, ele tem um grau moderado e ele tem um grau severo. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, porque nem toda pessoa que tem o TDAH, ela vai se manifestar da mesma maneira. Então, isso depende muito, porque, de repente, a função executiva dela no focar na atenção
pode ser uma coisa muito mais problemática, apesar dela ter a hiperatividade ou apesar dela não ter a hiperatividade, isso ser uma questão em que ela vai ter que se esforçar muito mais. Então, isso vai variar do tipo da apresentação dela, entendeu? Então, assim, como o conceito do tempo é muito escorregadio para vocês, o tempo para vocês se torna uma coisa invisível. Então, eu lembro dessa última palestra que eu fui, do Harry Tuckman, que eu estava no ICD, que eu mostrei essas fotos para vocês. Eu quis compartilhar para vocês as fotos, para vocês entenderem a importância de eu estar num evento desse, onde fala sobre desorganização crônica, onde fala sobre o transtorno do acúmulo, onde fala sobre as questões do déficit de atenção. Um dos palestrantes é um psicólogo americano, expert em TDAH, que é o Harry Tuckman, e ele fala exatamente isso. Nos livros dele, que eu tenho, ele diz assim, que como as pessoas com TDAH já têm essa dificuldade de enxergar o tempo, o que é necessário fazer? É fazer com que esse tempo seja visível para vocês, é transformar o tempo numa coisa difícil. Aí isso eu vou colocar exatamente nas dicas. Então, o Dr. Russell Barkley, que é um médico também, é psiquiatra, expert em TDAH, ele fala sobre as pessoas com TDAH. Ele diz que ele já disse que as pessoas com TDAH, elas sofrem da cegueira do tempo. É um termo em inglês que eles falam time blindness. Ou seja, vocês simplesmente não veem claramente o tempo e as consequências futuras. Por isso que para vocês é muito complicado o planejamento. Como é que vocês vão se planejar lá na frente se vocês não conseguem perceber essa passagem do tempo? É isso que torna tudo muito mais difícil. Então, mesmo que vocês façam o melhor possível, mesmo que vocês tenham o maior cuidado, tenham interesse naquilo que vocês estão fazendo, vocês ainda enfrentam grandes dificuldades com relação ao tempo. Então, eu vou dar um exemplo assim. É como se alguém que fosse daltônico tivesse problemas em combinar as suas roupas. A pessoa, ela entende isso na teoria, ela sabe isso na teoria, mas colocar em prática é uma coisa complicada e difícil para ela. Então, assim, superar a cegueira, essa cegueira natural com relação ao tempo, começa como? Começa com uma análise aprofundada de como você entende o tempo. Então, lembrem, vocês lembram quando eu falo que vocês precisam se auto-perceberem? Essa auto-percepção é exatamente vocês perceberem como o déficit de atenção, como os sintomas do déficit de atenção impactam negativamente a vida de vocês. Em que grau ele impacta? Então, essa análise, vocês pararem para se autoanalisarem, isso é extremamente importante. Então, vamos entender um pouco melhor esse conceito, né? Exatamente o conceito do tempo. Então, um conceito importante no gerenciamento do tempo é algo chamado horizonte do tempo. O que é esse horizonte do tempo? É basicamente o quão longe você pode olhar para o futuro para planejar tudo que você deseja com antecedência. Então, é o quão longe você pode olhar para o futuro para você planejar qualquer coisa que você quiser com antecedência. Então, quando você é criança, o seu horizonte de tempo, ele termina em aproximadamente 1 hora. À medida que você envelhece, o seu horizonte do tempo, ele vai ficando mais distante, para que você possa se planejar nos anos que virão. Os próximos anos que virão, você tem exatamente essa visão de planejamento. Pessoas com déficit de atenção geralmente têm esse horizonte de tempo mais curto do que as pessoas que não têm o TDAH. Então, para estender o seu horizonte, em primeiro lugar, você precisa estar mais consciente do tempo. É exatamente esse estar consciente do tempo, o que é exatamente isso
que o Harry Tuckman fala, que o Dr. Ned Hallowell fala. Vocês precisam ver o tempo, mas muitas vezes não é nem só ver o tempo, é sentir o tempo. Entendeu, gente? Pausa para água. Então, como é que vocês vão ficar mais conscientes, já que você precisa estar mais consciente do tempo, como é que vocês vão elevar o nível de vocês da consciência do tempo? Então, agora vocês vão anotar as dicas. Então, vou dar, olha, 1 minutinho para pegar caderno, para pegar o bloco, para vocês poderem realmente anotar as dicas. Deixa eu dar uma olhada aqui nas... Eu sou mais hiperativa, impulsiva que ele, isso é normal. Eu tenho muito mais dificuldade na minha impulsividade. Falo demais e o que não devo. Esqueço tudo, mas não sou desorganizada e me planejo super bem. Então é exatamente isso, TDAH feliz. Você, em determinadas áreas, nas suas funções executivas, você já não é tão impactada. Quer dizer, você não é tão, como você diz, você não é desorganizada, você consegue se planejar super bem. Mas na sua questão da impulsividade, com certeza da hiperatividade, isso está relacionado a uma função executiva que é o quê? É a autorregulação. A autorregulação é o gerenciamento das suas emoções. Então você acaba falando que não deve, acaba falando demais, não percebe que o outro também quer falar e você continua falando. Então essa questão é que você precisa se observar mais e aplicar as estratégias exatamente para driblar esses sintomas do déficit de atenção. A Dulce diz, eu preciso escrever ou desenhar e estar consciente e sentir o tempo. Sim. Essa questão do sentir o tempo, depois eu vou falar, Carolina. Eu vou falar depois no grupo, porque eu não vou conseguir falar tudo aqui. Então, qual é a dica, gente? A primeira dica, anotem, é fique atenta aonde você perde o seu tempo. Isso significa o quê? Primeiro passo, esteja ciente das atividades nas quais você se perde literalmente, quer dizer, você esquece do mundo à sua volta. Então, por exemplo, se você ama desenhar, eu vou botar assim, também é muito comum as pessoas gostarem de jogos, né? Ou você fica no celular horas, é muito comum a pessoa com TDAH realmente ficar muito centrada, muito focada no celular. Então, se você ama desenhar, é bem provável que você entre no modo hiperfoco e acabe deixando de fazer uma série de coisas que são importantes. Quer dizer, podem se passar 3 horas e você sequer percebe que o tempo passou. Quando você dá conta do tempo, você esqueceu que você tinha que ir ao médico, você esqueceu que tinha que buscar a sua filha na porta da escola ou na porta do inglês, você esqueceu que o banco fecha às 4 horas, por quê? Porque você exatamente foi para uma ação prazerosa, uma ação onde o teu cérebro fica totalmente engajado, você entra totalmente no modo hiperfoco, o prédio está pegando fogo e você continua sentada fazendo isso que você ama. Então, estar atenta àquilo que faz você esquecer do mundo à sua volta. Então, o que você vai fazer para evitar esse tipo de situação? Você vai estabelecer uma regra para que você evite esse momento em que você vai entrar realmente no hiperfoco ao fazer uma coisa que é extremamente prazerosa para você. Então, assim, nos dias em que você tiver algo muito importante, como buscar sua filha, você não vai poder fazer esse tipo de atividade. Por quê? Porque se você entrar nesse modo hiperfoco, você não vai perceber a passagem do tempo. Então, você sabe quais são as atividades nas quais você se perde, você precisa ter essa percepção e ao mesmo tempo que você está tendo essa percepção, você está
trabalhando uma das funções executivas, que é a autorregulação. Você própria pode se ajudar. Esse é o nível 1 do nível de ajuda. Você própria se ajudar. Como? Se você já sabe que desenhar, pintar, assistir algum filme, uma minissérie, você jogar videogame, você vai se esquecer do tempo, não comece a fazer nenhuma dessas atividades, porque senão você vai se perder no tempo. Dica 2, número 2, coloque vários alarmes. Isso também é uma dica que eu vejo com todos os experts em TDAH, eles colocam essas mesmas dicas. Coloque vários alarmes. Por quê? Gente, vocês precisam serem despertadas de alguma maneira com relação ao tempo. E qual é a ferramenta que a gente tem? Relógio e alarme. Então, isso aqui vocês podem ter vários pela sua casa, vários, você compra vários baratinhos, não precisa nada ser top de linha, contanto que ele desperte, que ele grite alguma coisa, vai funcionar. Então, os alarmes são ferramentas simples e eficazes para que você fique mais consciente da passagem do tempo. É mega, hiper, super importante ter alarmes. Por quê? Porque o barulho do alarme, ele tem o poder de invadir a sua mente, a sua consciência e de te tirar você do que você está fazendo. Ele vai... Então, assim, lógico, se um alarme não for suficiente, você pode definir vários alarmes. Então, por exemplo, você precisa sair determinado horário. Então, qual é a estratégia? Eu preciso sair de casa 9 horas da manhã. Então, você vai colocar um alarme às 9 da manhã. Você vai botar um alarme 1 hora antes, para você já lembrar que às 9 horas você tem que sair. E, principalmente, o alarme no horário de fato que você tem que sair para chegar em tal horário, em determinado lugar, sem se atrasar. Então, talvez meia hora antes de sair, depois 15 minutos e depois na hora da saída. Mas tudo isso você vai percebendo, tipo, como é o seu funcionamento na parte da manhã. Então, assim, você acordou. Se você for extremamente lenta, principalmente a pessoa que acorda e vai tomar o remédio faz o efeito logo depois de alguns minutos. E a pessoa começa já a realmente entrar em ação. Mas a pessoa que não toma o medicamento, ela pode ser muito mais lenta. Então, essa percepção da lentidão dela em fazer as coisas, ela precisa levar isso em consideração. De que ela é lenta. Tudo bem que você seja lenta. Não tem problema nenhum que você seja lenta. Mas você precisa ter a percepção do quão lenta você é para você não se atrasar. Então, o alarme exatamente vai funcionar para despertar na sua consciência o tempo que você tem para fazer as coisas. Então, assim, cada alarme que você adicionar vai multiplicar a probabilidade de fazer a transição de uma tarefa para outra no momento certo. Entendeu a importância dos alarmes? O despertador toca de hora em hora para eu poder regular o tempo. Muito bem. TDAH feliz. Meu marido faz isso. Coloca para trocar de 5 em 5 minutos, para colocar sapato, para escovar os dentes. Maravilha, TDAH feliz. Eu não sei o seu nome, pode até colocar aqui. É muito, mas é assim, só falta enlouquecer com esse alarme. Mas é a maneira que ele funciona, é a estratégia que funciona para ele. Então, é importante, né? Vocês como um casal, onde ambos têm TDAH, essa compreensão é muito importante. E vocês vão funcionar muito bem juntos, com certeza. Fico muito feliz. Que bonitinho. Manuela, prazer, Manuela. Fico muito feliz que ele já tenha essa percepção do tempo e ele sabe que funciona, ele precisa funcionar dessa maneira. Então não tem problema nenhum. O importante é que funcione para ele. Terceira dica. É você eleger um amigo, uma pessoa que realmente te dê um suporte. Você pode eleger um coach, uma coach como eu,
que pode também funcionar para você nesses momentos desesperadores. Por quê? Porque se os alarmes não te perturbarem, quer dizer, se eles não funcionarem para você, porque isso é possível, a Juliana não funciona com alarme, ela bota o alarme para despertar, eu acordo 3 milhões de vezes, mas a Juliana continua dormindo. Por quê? Porque o alarme não funciona para ela. Teria que cair, acho que um tijolo do lado dela, ou uma bomba, para ela poder despertar. Então, assim, é possível que o alarme não funcione para alguém? Sim, é possível. Que você entra realmente no modo hiperfoco, que isso realmente não vai chamar a sua atenção. Então, se os alarmes não te perturbarem, ou você acabar voltando a fazer o que você estava fazendo, no caso da Juliana, ela volta a dormir depois que o alarme toca. Então, se você acaba voltando a fazer o que estava fazendo no segundo em que acabar de você desligar o alarme, você pode pedir a ajuda de uma amiga, pode pedir ajuda do seu marido, do seu namorado, da sua colega de trabalho. Para quê? Você vai pedir para essa pessoa ligar para você. Você vai combinar com essa pessoa. É combinar mesmo. Você vai falar assim: fulana, eu preciso sair de casa às 9 horas. Por favor, então quando for 8h30 da manhã, eu quero que você me ligue para eu poder lembrar que eu preciso sair. Gente, tudo isso são hábitos, são estratégias que funcionam. Sim, funcionam, mas é necessário colocar em prática. Não tem jeito. Eu dou tudo para vocês em termos de dicas, em termos de sugestões, mas não adianta dizer que não funciona se vocês não praticarem, se vocês não fizerem tempo suficiente para que vocês comecem a ver o resultado. Então, vou dar um exemplo assim: a pessoa quer dormir cedo. Aí eu digo assim: você pode usar um aplicativo para você meditar, para você entrar num modo mais calmo, para você ir desacelerando. E a pessoa usa 3 dias. Aí ela acha que em 3 dias a mágica vai aparecer, tudo vai mudar. Gente, não vai. Não vai. Nenhum hábito é construído da noite para o dia. Ninguém muda da noite para o dia. Então, é necessário que vocês pratiquem até vocês realmente enxergarem os resultados que vocês querem, porque ele funciona. Todas essas dicas, meus queridos e minhas queridas, funcionam. São dicas que eu aprendo exatamente de todo o meu estudo voltado para o déficit de atenção. Então, não sou eu que crio, são os experts em TDAH que lidam com pessoas com TDAH e eu aprendo exatamente com essas pessoas. Então, coloquem em prática. Coloquem em prática, porque funciona. Então, os alarmes, pedir para uma pessoa, você pede para essa pessoa ligar exatamente para você poder fazer aquilo que você deseja fazer na hora que você se propõe a fazer. Então, você vai pedir para essa pessoa ligar para você num horário específico ou para lembrá-la de que você deve fazer, o que deve fazer quando o alarme disparar. E em casos extremos, ficar com você até você se mexer. Outra dica, 4ª dica: varie os sons. Varie os sons. Isso é extremamente importante. Por quê? Vocês, mentes com TDAH, vocês se entediam muito facilmente das coisas. Então, tirar a monotonia, quebrar a rotina é importante para vocês. E a maneira como vocês aprendem, talvez, se vocês forem mais auditivos, talvez tendo sons diferentes, a percepção de vocês também acaba ficando mais aguçada. Então, altere o som dos seus alarmes para significar coisas diferentes, em vez de usar o mesmo bip para tudo. Então, em vez de vocês colocarem o mesmo alarme para todas as coisas que vocês desejam fazer, desde o horário de acordar, o horário de sair, o horário de fazer um trabalho, varie os sons dos alarmes de vocês. Então, se estiver na hora de tomar o seu medicamento, você pode usar, por exemplo, um som alto e rápido.
Se é hora de começar a se preparar para um evento importante, tente usar uma música em ritmo acelerado para alterar o andamento e, principalmente, dar uma sacudida no seu cérebro. A música é extremamente motivadora. Então, vocês terem a música como um despertador, como um alarme, funciona muito bem. Isso vai variar, lógico, do gosto de cada um. Se é uma música mais rápida, mais acelerada, mas eu acho muito interessante essa variação de som. Então, usar os alarmes variando os sons tornam eles mais difíceis de você ignorar e também deixa você mais propensa a se mexer. Quinta dica: divida as tarefas gigantescas ou aquelas que sejam extremamente difíceis para você. O que significa isso? Que geralmente, vocês que têm TDAH, vocês tendem a literalmente a ficarem congeladas, paralisadas ao fazer grandes transições, como por exemplo, ter que se preparar para sair de casa pela manhã para ir trabalhar, ou ir ao supermercado, ou ir à academia, enfim, sair. Você acordou, se sentou na cama, o despertador tocou, você está assim. Eu tenho que sair. Eu não consigo sair da cama. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você continua dormindo. Então, o que você vai fazer? Porque são muitos passos, né? A mente de vocês funciona assim, caramba, eu tenho que levantar, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer isso, eu tenho aquilo, botar material, jogar material de trabalho na bolsa, eu tenho que pegar isso, eu não sei onde coloquei isso, não sei onde coloquei aquilo, tá tudo uma bagunça, não sei o que fazer. Você congela. Aí você congela, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Aí você para, você literalmente para, você não sabe o que fazer. Gente, então, é dividir as tarefas. Então, você vai mudar a sua mentalidade. O que você vai fazer? Tá aqui, ó. Vocês podem ver o tempo passar, mas muitas vezes são tantos passos a dar que só de pensar em fazer isso parece tão assustador que simplesmente você não consegue começar. Então, qual é o meu conselho, que eu acabei de falar? É dividir o objetivo final que vocês têm em pequenas partes e começar com o menor e mais fácil. Então, isso é uma questão de mudar a mentalidade de vocês com relação à tarefa que vocês têm a enfrentar. Então, vocês não vão pensar assim, preciso me preparar para o trabalho. Né? O que muitas vezes parece impossível, porque é muita coisa, né? Eu preciso ir para a academia. Eu tenho que botar calça. Alguém aqui do meu lado esquerdo fala assim, eu tenho que botar calça, eu tenho que botar o top, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que pegar o metrô. O tempo já passou meia hora, a aula é 12:30, ela está meio-dia falando, não sei o que, aí não faz nada. Então, em vez de você pensar no objetivo final, você vai dividir isso e você vai pensar assim. Pense nesse momento como o que primeiro você vai fazer. Então, primeiro, o que você precisa fazer primeiro? Você acordou. Primeiro, eu preciso escovar os dentes, o que é fácil. Você saiu do seu quarto, você vai para o banheiro, isso com certeza já é um hábito que já está arraigado em você acordar, você escova até de olhos fechados, né? Vocês não escovam assim, enquanto vocês não acordam? De olhinho fechado, vocês estão escovando dentro. Então, isso é fácil, já pulou essa etapa. Aí vocês vão pensar na próxima coisa que vocês precisam fazer. Uma coisa minúscula, fácil, que é outro passo. E você, quando você perceber, você já está pronta. Pronta para sair de casa. Lógico que eu poderia dar outras dicas para facilitar muito mais o dia de vocês, o acordar de vocês, mas eu não vou dar essa dica agora. Então comece isso. Em vez de vocês pensarem na complexidade de sair de casa,
que é o objetivo final, pensem na tarefa que vocês podem fazer que seja pequena e fácil até chegar ao objetivo final. Vocês entenderam? Gostaram dessa dica? Eu achei essa dica muito boa. 6. Dica 6. Redefina o seu tempo de foco. Outra estratégia é alterar a hora que você associa a um evento ou a uma tarefa. Por exemplo, você sabe que precisa sair para o trabalho às 8h30 da manhã. Mas o seu cérebro, ele não fica nem um pouco motivado para você se preparar antes das 8h30. Você quer se preparar às 8h30 da manhã, a hora que você já teria que estar lá no seu trabalho ou saindo de casa. E de repente você entra naquele modo desesperador de crise, que você, quando viu, o tempo já passou. Então, eu falei sobre isso outro dia, que vocês não veem a passagem do tempo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão treinar o cérebro de vocês para vocês se concentrarem. O foco não vai ser o horário que você precisa sair de casa, mas o horário que você precisa se preparar. Essa vai ser a mudança de mentalidade de vocês. Não foque no horário que vocês têm que sair. Foque no tempo que você tem que começar a se preparar para ir e sair de casa. Então, mudar o tempo que você precisa sair para o tempo que você precisa começar a se preparar ou arrumar, ou seja, o tempo em que você presta mais atenção, pode ajudar você a ter mais consciência de quanto tempo as coisas levam para serem feitas. Dica 7. Faça o relógio funcionar para você. Então, vou olhar aqui rapidinho. A Manuela diz assim: será que homens e mulheres com TDAH não são completamente diferentes? Você está definindo meu marido. Existem sim algumas diferenças, Manuela, com relação principalmente aos hormônios. E também, muitas vezes, o déficit de atenção na mulher, ele praticamente, durante a infância, durante a adolescência, ele não é diagnosticado de cara. Porque as mulheres, elas geralmente não têm muito da hiperatividade. É muito mais fácil na escola, né, quando a criança, o menino é hiperativo, a professora perceber essa hiperatividade, essa inquietação, né, dessa criança que não para dentro de sala, e realmente isso chama mais atenção. A mulher, ela é muito mais sonhadora, ela é mais quieta, ela é mais contemplativa, e existem sim algumas características que são muito interessantes, que são diferentes. A Manuela, eu sou o oposto disso. Eu acordo às 5 da manhã no pulo. Às 7 da manhã já fiz 1000 coisas. Mas isso, Manuela, lógico que vai depender muito do grau do TDAH da pessoa. Tem pessoas que têm um grau severo, lógico que ela vai ter muito mais dificuldades de uma pessoa que tem o TDAH num grau leve. Lógico que as questões nas funções executivas provavelmente não serão tão impactantes quanto uma pessoa que tem um grau severo. Então, dica 7. Faça o relógio funcionar para você. Existem várias maneiras para você fazer isso. Algumas pessoas antecipam o tempo do relógio em 10 minutos para terem uma margem boa para que elas não se atrasem. Então, assim, vocês colocarem 10 minutos antes, 15 minutos antes, eu acho uma dica maravilhosa, mesmo para quem não tem TDAH, porque você acaba tendo uma margem, uma folga boa de tempo até para se atrasar, caso você venha se atrasar. Porque, lógico, são várias as complicações, e isso eu falo para toda pessoa que vive num grande centro, ela vai ter a questão do trânsito, ela vai ter a questão da condução que demora, então tudo isso realmente complica a vida de uma pessoa. E tudo isso tem que ser colocado no dia a dia dela, no planejamento dela.
Então, é sempre melhor fazer as coisas com uma certa antecedência. E outra estratégia também que é muito boa, que a maioria das pessoas que lidam com pessoas com TDAH dizem: mudar o relógio que é digital para o analógico. É relógio de ponteiro. A Juliana não concorda com isso, mas isso são pesquisas que mostram que os relógios de ponteiro, eles fazem com que vocês enxerguem a passagem do tempo. Eu prefiro também. Eu não tenho TDAH, mas eu prefiro muito mais ver um relógio de ponteiro, ver a passagem do tempo com o ponteiro passando, do que realmente ter assim o reloginho analógico. Eu prefiro realmente o ponteirinho. Mas isso, lógico, vai variar de pessoa para pessoa. Tudo é experimento, é importante testar para ver o que de fato funciona para você. Então, por quê? Porque ver o ponteiro se mover, você percebe o tempo fisicamente encolhendo, né? Quer dizer, você tem meia hora para sair, você vai vendo aquele ponteiro avançar, o tempo está encolhendo, o tempo está diminuindo e você começa realmente, às vezes, a colocar um ritmo mais acelerado na sua maneira de proceder, na sua maneira de fazer as coisas. Porque, às vezes, você vai fazendo as coisas de uma maneira tão lentamente que você não percebe que o tempo está passando e você continua realmente a agir dessa maneira lenta. Carolina bota assim: adiantar o relógio para mim não funciona muito. Eu me saboto e fico calculando quanto tempo tenho na realidade. Então coloque eu acho que talvez no seu caso, Carolina, o mais útil seja realmente colocar um alarme para você realmente despertar e perceber aquele tempo que você tem. É como uma pessoa está numa corrida, ela está preparada para dar a largada e dar aquele disparo. Aquilo dispara na mente dela, ela sabe que ela é aquele é aquele tempo que ela tem. Então eu acho que um alarme talvez funcione muito mais para você. Dica 8. Leve em consideração os imprevistos. Se você costuma subestimar quanto tempo você leva para chegar a algum lugar, pode ser útil pensar que imprevistos acontecem e assim você se prepara para os piores cenários. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Nós que vivemos em grandes centros, ou você que vive num local onde seja difícil condução e podem ocorrer imprevistos, isso precisa ser levado em consideração na hora de você calcular o tempo para as coisas que você faz. Por exemplo, você precisa estar no aeroporto às 7 horas da manhã. Qual seria o pior cenário para uma pessoa? Vou dizer aqui no Rio de Janeiro. Eu moro em Copacabana, então, para eu estar no aeroporto e eu tenho que fazer o check-in com 2 horas antes, eu saio daqui, gente, com 2 horas de antecedência. Nem 1 hora de antecedência eu saio. Por quê? Eu passo por uma região no Rio de Janeiro, que é a linha vermelha, onde geralmente tem muito trânsito, fica tudo parado, e eu já boto um tempo considerável exatamente para evitar qualquer imprevisto. Manuela, eu não vou falar sobre autorregulação hoje, mas eu tenho vídeos. Juliana, depois me lembra, por favor, se você tiver aí, qual é o vídeo que eu falo sobre autorregulação e gerenciamento das emoções. Tá bom, Manuela? Então, se eu não tiver, eu vou fazer uma live, mas eu acho que eu tenho sim. Então, a questão de você se deslocar. Então, contar com os imprevistos, saber de antemão, fazer as coisas com antecedência, gente. Isso é uma dica fundamental para vocês. O que vocês puderem fazer com antecedência é muito maior. E fazer as coisas com antecedência, vocês se munirem das ferramentas que vão realmente ajudar vocês, que é alarme e relógio. Vocês vão enxergar o tempo. Então, se você precisa sair com antecedência de 45 minutos, arredonda logo para 1 hora e você sai às 6.
Se você fizer, se você prestar atenção, der uma pausa, fazer as contas lentamente e adicionar o máximo do tempo de folga, terá uma chance muito maior de pegar o seu voo ou de fazer qualquer coisa que você quer na hora que você deseja fazer. Tá. Nona dica: explore os aplicativos. Então, eu vou dar 3 aplicativos, não, na realidade são 4 aplicativos, que são ferramentas, são aplicativos para você gerenciar o tempo. Então, o primeiro, eu estava checando todos. Primeiro, é o Timer. Juliana, escreve aí. Timer é uma ótima ferramenta para gerenciar o tempo. Ele fornece uma noção visual de quanto tempo se passou e quanto resta. Eu achei esse Timer muito legal. Eu vi que tem um aplicativo, no meu caso é o Android, mas quem tem iPhone, tem no iPhone e também tem ele para comprar. Eu achei ele muito legal. Tem o Activity Timer, é outro excelente aplicativo. Ele divide seu tempo em partes fáceis para que você possa ver qual proporção resta sem ter que fazer uma conta mental rápida. Activity Timer. Juju, bota aí. Activity Timer. Os outros que também são muito interessantes, que eu também estava vendo, é tudo em inglês, gente, desculpa, não tem tradução aqui para português, são Stay on Task, em português seria você permanecer na tarefa, Stay on Task, e o outro é 30x30, 30/30. Experimente e veja qual funciona para você, qual é o que combina mais para você. Tudo em questão de aplicativos, gente, tudo em questão de estratégias. Cada pessoa realmente vai se adaptar a alguma coisa. Tem gente que não vai se adaptar a nada. Tem gente que não é digital, tem gente que precisa do relógio antigo, tem gente que precisa do papel, precisa anotar, precisa de outras coisas. Então, tudo que eu passo em termos de dicas, testem e vejam o que de fato funciona para vocês. Dica 10. Vá para a cama. Muitas pessoas com TDAH, o que acontece? Elas lutam para acordar e se preparar para o dia. E essa experiência que o Eric Tuckman fala dos clientes dele, que todos têm grandes dificuldades, a maioria de vocês tem grandes dificuldades em dormir cedo, em acordarem no dia seguinte dispostos. Por quê? Isso é uma questão de hábito. Por quê? Porque na maioria das vezes, os problemas matinais, eles estão relacionados aos problemas que você não solucionou na noite anterior. Então, quando eu falo que o dia seguinte, ele começa na véspera, quer dizer, se você fizer tudo com antecedência, se você se planejar, se você se organizar, já separar toda a sua roupa na véspera, se você separar tudo que você precisa colocar na bolsa na véspera, quando você acordar, vai ser muito, muito maior. Você vai ter muito mais tempo de sobra. Estou anotando aqui. Activity Timer. Pronto. Activity Timer, Stay on Task e 30/30 são os aplicativos, ok? Então, voltar para a cama, vocês realmente mudarem esse hábito é uma coisa que vai acontecer gradualmente, mas vocês já estabelecerem uma rotina, ter um horário apropriado para dormir, isso é extremamente importante.
Então, é um grande passo realmente vocês estabelecerem um horário para dormir, porque vocês precisam, vocês não vão funcionar se vocês não tiverem horas de sono suficientes. O cérebro de vocês precisa de uma boa noite de sono, senão vocês estarão exaustas no dia seguinte. Então, mudar esse hábito vai exigir de você guardar o trabalho que você trouxe para resolver, desligar a televisão, desligar o celular e ir para a cama, se deitar naquele horário proposto, tá bom? Cama é para dormir, fazer outras coisas também, mas é mais para dormir. E o seu futuro eu, ele vai te agradecer muito quando você incorporar esse hábito. 11. Calcule o tempo de planejamento. Pessoas com TDAH têm grandes dificuldades para se planejarem a longo prazo, o que pode levar a problemas financeiros ou prazos perdidos. Então, como vocês têm essa dificuldade do planejamento, que é uma das funções executivas, não é natural para vocês, por isso que é importante tornar os objetivos de vocês a longo prazo explícitos e intencionais. Então, isso significa o quê? Fazer um orçamento, dividir um grande projeto em partes pequenas ou contratar uma pessoa que possa te auxiliar ou pedir para uma amiga para que você tenha um comprometimento com essa pessoa. É um pacto mesmo, é um pacto de responsabilidade. O importante é que você se dedique algum tempo para realmente pensar aonde você quer estar em um ano e planejar o que você precisa fazer para que isso aconteça. Então, digamos assim, o que é o planejamento, gente? Planejar é simplesmente um passo a passo. Então, a dica que eu dou para vocês se planejarem, quando vocês têm em mente realmente planejar qualquer coisa, coloquem no papel. Coloquem no papel o plano de vocês. Então, pensar, eu quero comprar um carro, tá bom. O que eu preciso? Vocês vão fazer um brainstorm, buscar na cabeça de vocês o passo a passo de tudo que vocês precisam. Escrevam, porque cada coisa que vocês precisam fazer, existe uma ação. E vocês só vão passar para o passo seguinte ao terminar essa ação. Porque muitas vezes o quadro para vocês se torna complicado. Por quê? Porque vocês apenas deixam na mente de vocês. Vocês não transferem para o papel para fazer esse planejamento. Então, isso é muito importante, tirar da mente e criar as ações que vocês precisam para realizar aquilo que vocês desejam. A última dica, que também é extremamente importante, muito importante com relação ao gerenciamento do tempo. Eu não vou nem falar da agenda, que é uma coisa extremamente importante que vocês tenham agenda, porque muitas pessoas são avessas à agenda, acreditam que não funciona, mas funciona sim, é uma questão de hábito. Mas vocês acabam colocando no tempo de vocês uma quantidade surreal de coisas para fazer. É o que eu falo, é uma agenda irrealista, é uma agenda inalcançável e, principalmente, vocês não colocam um tempo livre para vocês, porque isso é extremamente importante e é a última dica, você permitir ter um tempo livre. Então, você não quer que a sua agenda pareça uma camisa de força. Então, portanto, não preencha na sua agenda todos os minutos do dia. É importante você ter blocos de tempo livres para que você faça quaisquer outras coisas, mas principalmente para você mesmo. Então, é mais provável que ao fazer isso, você siga a sua programação, porque você percebe a flexibilidade da sua agenda. Tá bom?
Gente, hoje foram 12 dicas para vocês terem uma percepção maior do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu me despeço. Nós temos um grupo, caso vocês não saibam, para TDAH, somente para mulheres, no WhatsApp, ok? Beijo grande para vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês.